Abra uma palavra do Senhor em 1 Timóteo. Para dar essa palavra à vida dos meus irmãos, ó Deus. Pai, todo o poder das trevas, nós atamos todo demônio, Pai. Nós atamos, ó Deus, e jogamos no abismo, pelo poder que é no nome santo de Jesus. Tira toda distração, pela ministração da Tua palavra. Assim nós oramos. Amém. 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 4: pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Versículo 9: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que o creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. E o versículo 16, que é esse que vamos trabalhar: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Amém? Palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu pedi ao Senhor para trazer uma palavra para a igreja. Senhor já tinha me dado essa palavra no domingo passado, quando o Everton estava pregando. E eu estava ali no PowerPoint, e Deus me levou a esse versículo 16. Porque como o Everton estava falando, quase ninguém mais já prega mais sobre a volta do Senhor Jesus. E já estamos nos últimos tempos. E essa era a preocupação de Paulo, quando falou quando mandou essa carta a Efésios, né? A introdução da carta fala que a carta de Timóteo é uma carta pastoral,
São duas cartas pastorais que apresentam princípios para o cuidado das igrejas. Timóteo, ele era filho de um pai grego e de uma judia piedosa que chamava Eunice. Tornou-se um colaborador íntimo de Paulo a partir da segunda viagem missionária. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, Timóteo fora deixado em Éfeso, encarregado do trabalho naquela igreja. Era uma tarefa muito grande, porque a igreja de Éfeso era uma igreja grande. Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano. Era o principal centro de negócios da Ásia, que hoje é a atual Turquia. Cidade progressista, rica e idólatra. Praticavam ali muitas torpezas e cultos de diversas divindades, sendo a principal o culto à deusa da fertilidade, a Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo estava preocupado com seu filho na fé, com seu discípulo, um jovem tímido. Ele não sabia como Timóteo reagiria a todos esses perigos dos últimos tempos, porque Deus já tinha falado com ele. O próprio Paulo não queria que Timóteo desse um mau testemunho e não desfalecesse na fé. No versículo 16, fala que assim, que atente bem para a sua própria vida, Timóteo, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Eu fiquei pensando, Deus, essa é uma mensagem para esses dias, porque existe muitas, no capítulo 1, no versículo 4, capítulo 4, versículo 1, fala que o Espírito diz à igreja, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meus irmãos, hoje é o que a gente mais vê. Hoje é o que a gente mais vê, doutrinas de demônios, doutrinas de homens enganadores, de mentiras. E eu separei em 3 pontos. Atente bem para a sua própria vida. Atente bem para a sua própria vida. Ele adverte a Timóteo, tenha cuidado do seu próprio testemunho. Deus tem falado com nós, para nós termos cuidado com o nosso próprio testemunho. Ter cuidado, é estar sempre atento. Ele falou, atenta-te, Timóteo, atenta-te, porque muitos enganadores, muitos homens vão querer falar mal de você. De espíritos apóstatas. Apostatar da fé significa desviar, remover, separar, se revoltar contra. Hoje tem muitos espíritos apóstatas na igreja. Espíritos enganadores. Esses são espíritos enganadores que seduzem os homens. Seduzir significa desviar do caminho correto, atrair para o mal. Mateus 7, 21, 23. Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus 7, capítulo 7, 21, 23. Fala desses falsos profetas, que vai chegar o tempo deles, que Deus vai dizer, eu nunca te conheci. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam mal. Atente-te bem para a tua própria vida. Doutrinas de demônios leva à separação do homem na fé, que é a principal meta deles. Isto resulta o término em viver uma vida santa com o Senhor.
e aceitar doutrinas que são reveladas através de homens. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, fala que não é de se admirar, o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz, e eles enganam estes homens que vêm com novas doutrinas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que tem cauterizado a sua própria consciência. Ter a consciência cauterizada, irmãos, significa se tornar endurecido, insensível, seco a diferenciar do que é certo e errado. Ele já não sabe mais, já não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Por mais que nós falamos da palavra de Deus, eles já ignoram. Proibição de casamento e abstinência de alimentos que Deus criou. Proibir significa se opor, lutar contra, trabalhar contra. Espíritos sedutores influenciam as pessoas a ter relacionamento sem o casamento. Isso está no mundo. Eu vim do mundo, era assim na minha vida. Eu não queria casar. Minha mãe não casou, meus irmãos ninguém casaram, eu também não queria casar. Para que casar? Gastar dinheiro, já vai juntar junto, vai estar morando junto mesmo. Espíritos enganadores que enganam o povo. O casamento é honroso a todos. A cama é pura. Hebreus 13, 14 fala do leito sem mácula. A abstinência de alimentos são obras de demônios também que trabalham contra o evangelho e a liberdade, qual ele provém o que dizia a respeito dos alimentos. Isso Deus já tinha falado para Timóteo no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Atente bem para si próprio e também para a doutrina. Para a doutrina, que é a palavra de Deus, a Bíblia do Senhor, um ensinamento. Atente bem para a verdade, que é Jesus Cristo, para as Escrituras Sagradas. Tenham cuidado com a Bíblia. Hoje já somos perseguidos, meus irmãos, até mesmo aqui nos Estados Unidos. Já não temos mais a liberdade de pregar o Evangelho do Senhor em alguns cantos. Os últimos tempos já estão aqui. Paulo adverte a Timóteo sobre as falsas doutrinas. Em 1 Timóteo capítulo 1, 3 e 4. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar as certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. A obra do Senhor é feita pela fé, não é feita por doutrinas, por falsas doutrinas, pessoas que ficam tirando dúvidas, colocando dúvidas em nossas cabeças. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Lógico, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, aquelas dúvidas que vinham sobre a minha cabeça, e eu fui para aqui, para ali, ia ser adventista, mas para a glória do Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. E existe aquelas perguntas, como a gente vai acreditar? Né? Uma que está vindo na minha cabeça, quando eu fui no zoológico, eu até falei com o Brent, eu disse, meu irmão, como é que Deus colocou todo esse bicho num barco, hein? Fiquei pensando, meu Deus, como é que todo mundo entrou no barco aqui? 2 gorilas, 2 elefantes, 2 rinocerontes, 2 não sei o que. Jesus da glória, os passarinhos tudinho. Mas eu fiquei pensando, meu irmão, aí não pode entrar em detalhe. Nessas coisas a gente tem que acreditar, é pela fé. Não é verdade?
Se a gente for entrar nos detalhes, a gente fica louco. Mas é isso que o demônio quer. Isso que os inimigos querem. Os inimigos de Deus, Satanás, quer destruir a igreja do Senhor. Atenta-te bem para a doutrina da verdade. Atenta-te bem para a Bíblia. Todo ensinamento que nega a realidade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, a expiação dos pecados, a morte e a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, pecados, Satanás, demônios, inferno, céu e outras doutrinas fundamentais das Escrituras sagradas são da parte de Satanás. Meu irmão, eu estava lendo ontem que um grupo de evangélicos já estavam querendo tirar da Bíblia o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Eles já querem tirar isso dizem eles que é para evangelizar os muçulmanos. Mas essa doutrina é de demônios, meus irmãos. Como é que vai tirar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Estamos nos últimos tempos. Nós precisamos, por isso que Paulo falou para Timóteo: atenta-te bem à verdade do teu evangelho. Paulo instrui Timóteo como se defender desses perigos. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que fala sobre as Escrituras, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tito, capítulo 1, versículo 9, ele fala: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e se refutar os que se opõem a ela. 1 Timóteo, capítulo 4, 13, fala: até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ensino. Deus fala com Paulo para falar com Timóteo. E Deus está falando conosco: até a minha chegada, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, porque vai chegar tempo que já não vamos poder mais caminhar com essa palavra. Vai chegar tempo, estamos nos fins dos tempos. Atente bem para a tua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. A palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, fala que pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Literalmente, quando a gente estiver pregando para algumas pessoas, eles vão estar assim, coceira nos ouvidos, e não vão se entregar à verdade. Mas a palavra do Senhor em Tito 2, 7 fala que tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e referência. Meu irmão, nós precisamos ser padrão hoje em dia, padrão de boas obras, padrão da palavra do Senhor. Não podemos ser mais crentes doentes, crentes chocos, né? Crentes, não sei a palavra em espanhol, crentes débil, crentes que tem que esperar pelo pastor. Não é toda hora que o pastor vai estar aqui, não. Vai ter uma hora que o nosso pastor ele só está esperando o chamado de Deus. Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora.
Mas sempre nós temos que nos atentar a si mesmo e a nossa doutrina, doutrina do Senhor, enquanto é tempo. Ponto 2. Perseverando nesses deveres. Que deveres são esses? É o nosso testemunho e a doutrina, a sã doutrina, na verdade, na fé, no amor, na justiça. A perseverança é a chave de uma vida com Jesus, amém? Ter perseverança significa persistir em seguir e fazer o bem, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar não é desistir. Seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Não é fácil, meus irmãos, estar aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras. Não é fácil. E eu acredito também que não é fácil para o pastor, tampouco para o Laumar. A gente precisa perseverar no Senhor. Precisamos perseverar. É tão importante a perseverança que Deus fala muitos e muitos e muitos versículos sobre a perseverança. Eu recordo que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu ia para o mundão e fazia as coisas e depois vinha cá, todo doido. Mas glória a Deus, eu estava aqui, meu irmão, perseverando, com o olho vermelho, botava um colírio, o pastor disse, meu irmão Alan, está tudo bem? Eu digo, pastor, está tudo bem. Graças a Deus. Ele disse, graças a Deus, ainda bem que você fez, você veio. Mas eu estava perseverando no Senhor. E é só a graça de Deus para estarmos aqui. Não é fácil, mas precisamos perseverar, porque estamos nos últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 6, 11. Você, porém, homem de Deus, Paulo falando para Timóteo, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 2 Timóteo, capítulo 3, 10. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Tito 2:2. Ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. A perseverança, meus irmãos, é aquela coisa, não acontece de um dia para a noite. É você tentar. Uma coisa que eu tento, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, é perder uns quilinhos aqui. Desde 2001 eu não consigo. Glória a Deus! Mas, meu irmão, eu não desisto. Aleluias! Glória a Deus! Tem que perseverar. Tem que perseverar para a glória de Deus. Eu não desisto, meus irmãos. Mas eu persevero. Entro dieta, saio, faço dieta de tudo. Já estou um expert. Glória a Deus. Mas persevero para a glória do Senhor. Persevero em todas as coisas. E o Senhor, Ele vai trazendo, sabe? Vai trazendo vai dando direção, vai abrindo as portas. Mas nós precisamos perseverar. Mesmo que nós estivermos deitados, caídos, mortos, não podemos desistir. Porque Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Amém? Irmãos, versículo 13, Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, perseverando para as que estão adiante, prossigo, persevero para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ponto 3. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Precisamos perseverar na leitura da palavra do Senhor. Precisamos perseverar em oração, em boas obras, em justiça,
em amor, em piedade, em dar a mão para o próximo. Não é só para aqueles que a gente conhece, não. Aqueles que nós não conhecemos, nossos inimigos, os irmãos que nos ferem, precisamos perseverar. Meu irmão, faça isso não, faz de novo, faça isso não, faz de novo, faz isso não. Misericórdia, mas precisamos perseverar, liberar perdão. Isso é perseverar, é a vida cristã, perseverar, não desistir. Mas glória a Deus, Deus ele nos dá a direção e aí vem a promessa, amém? Glória a Deus. Você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Glória a Deus. Esta é a promessa do Senhor. Eu fiquei pensando quando eu estava destrinchando a palavra do Senhor, orando. Eu disse, Deus, mas aí não pode salvar a si mesmo. Como é isso? A palavra de Deus diz que a salvação é mediante a fé. Isto é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é verdade? Mas o salvar a si mesmo, que ele está dizendo, são desses perigos de você apostatar na fé, de você ter uma mente cauterizada, de você se enganar pelos ensinos dessas fábulas. Você salva a si mesmo e ainda salvam aqueles que te ouvem. Amém? Esses perigos levam muitos à perdição e ao engano. Estamos nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7, fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te desses também. Salva-te desses também. Afasta-te, porque aí você vai salvar você e a sua família, aqueles que te ouvem. 2 Timóteo, capítulo 3, mesmo capítulo 3, versículo 10 ao 13. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Íconio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, quando nós seguimos ao Senhor, quando seguimos a nossa palavra, a palavra de Deus, nós somos perseguidos. Não tem como esconder isso. Nós somos perseguidos. Me lembrei agora do pastor Etienne, que do ano passado ele veio aqui e falou de todos os e-mails que ele estava mandando lá para o Congresso, para os políticos, né, lá no Brasil, uma chuva de e-mails sobre esse, como é que se chama? LGBT, né? Alguma coisa assim. E a perseguição, como veio através da vida dele. Porque nós estamos falando a verdade, o mundo ele não quer escutar a verdade. Os enganadores desse mundo, eles querem passar despercebidos e fazer de homens piedosos para enganar o povo. São igrejas apóstatas, homens hipócritas que enganam o povo. Mas a palavra do Senhor diz que contudo o Senhor nos traz a vitória. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por
sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Meus irmãos, Deus, às vezes a gente fica esperando certas coisas que acontecem em nossas vidas. Não, quando chegar eu vou falar com o pastor. Meu irmão, nós somos sacerdotes de Deus. Nós temos que tomar posse. Não precisa problema, não precisa resolver com o pastor, não. A gente mesmo, nós temos que resolver. Meu irmão, vem aqui no amor. Venha conversar aqui, meu irmão. Exorte com toda a paciência e doutrina. É aquela coisa. Lá em casa, quem manda aqui sou eu, né? Mas eu falo, eu digo, ó, quem manda aqui, ó, é a palavra de Deus. Não sou eu, não. É a palavra de Deus que está falando. Entendeu? E é engraçado como o Senhor ministra sobre nossas vidas. Sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. E ela também. Às vezes, amor, a palavra de Deus fala assim. Eu digo, é verdade. Volta, né? Mas é assim, meus irmãos. Se nós não nos atentarmos a si mesmo e a doutrina, como vamos conseguir perseverar em tanta perseguição? É da palavra de Deus que nos traz força. É Ele que ministra sobre nossas vidas. Não é pastor, não é igreja, nem música gospel. Ah não, vou escutar um sonzinho para mim. Jesus, misericórdia, meu irmão. Eu e Jesus estava ministrando sobre uma família que a irmã vem desse negócio de profecias e tudo. E ela chegou na casa dela, dizendo que o irmão estava agindo diferente, porque ainda não conheceu Jesus. Disse, não, que o meu pastor disse, tem que jogar sal na minha casa toda. A irmã jogou sal na casa toda. A mãe, quando chegou, meu irmão, tudo que ela, nas roupas, no closet, na cama, tudo que é sal. Não, porque é para afastar os maus espíritos. Meu irmão, a gente se afasta. Falei, minha irmã, a gente afasta os maus espíritos no nome de Jesus. Não é em sal nem mandinga, não. Misericórdia. Agora tem que passar o véu, vai passar o velho. É bom que eu estou esperando, né? Pelo menos me chama para a limpeza, para a glória de Deus. Aleluias. Misericórdia, meu irmão. As pessoas não leem a palavra, não seguem a doutrina do Senhor, não seguem a verdade. E qualquer coisa é enganada. Qualquer coisa é enganado. Satanás, ele está furioso, ele sabe o tempo dele, ele quer levar, ele quer enganar os escolhidos, assim diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala em Tito, fiel a esta palavra, capítulo 3, versículo 8 a 11. Fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus e se empenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Se o teu irmão não te escutar, através da palavra, meu irmão, aqui ó, se ele não te escutar a primeira vez, a segunda vez, entrega nas mãos do Senhor. Depois disso, rejeita-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Meu irmão, nós somos todos ovelhas, e a ovelha é muito mansinha.
Se o irmão botar o chifre ou a irmã botar o chifre, não quiser atender ao gajado da palavra do Senhor, deixa que o Senhor trata com eles. Amém? E por último, que possamos ser esse exemplo, né, de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, 12, 17, fala assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nós precisamos andar como Paulo andou, como Timóteo andou, como os homens de Deus andaram, e cuidar do nosso testemunho, porque vai chegar o tempo, e já está próximo, que nós poderemos ser a única Bíblia que alguém pode ler. O testemunho verdadeiro produz na vida, produz uma curiosidade no ímpio, daqueles que não conhecem Jesus, uma luz que brilha diferente. As pessoas perguntam: meu irmão, o que é que está acontecendo? Por que tu é assim? Eles não entendem. E essa é a mensagem do Senhor. Você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Palavra do Senhor. Amém.